Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Evangelho de João, hoje nós vamos ficar muito em Marcos, vamos ficar muito em Mateus, tá? Mateus, Lucas e João. Onde o Senhor diz aqui no versículo 15: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu dizendo: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Versículo 16: Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe pela terceira vez, versículo 17: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por ter dito terceira vez: ama-me, e disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Amém? Essa mensagem hoje é uma pergunta que o Senhor fez a Pedro há mais de 2000 anos atrás, mas que hoje Ele faz para mim e para você. Amém? Hoje, no lugar de Simão, no nome de Simão, eu vou colocar o meu nome, você vai colocar o teu nome. Porque hoje ele pergunta: ama-me? Tu me amas? Amém? E nós vamos aprender um pouquinho com isso. Tá bom? Se você ama, você vai sair daqui muito mais apaixonada pelo Senhor. E se você não ama, você vai ver que muitas coisas você deixou a desejar, e a partir de hoje teu amor vai esquentar por Jesus. Querido Deus, querido Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, em nome de Jesus, Tu me colocou, Senhor, esta palavra ao meu coração, porque às vezes, meu Deus, é tantas coisas que acontecem em nossas vidas, que às vezes nós esquecemos da pessoa que mais nos amou, Senhor. Porque a Tua palavra nos diz que Deus enviou o Senhor, Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que te enviou, Jesus. E esse amor do Pai, a gente não se encontra, Senhor, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Esse amor é o único. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Eu não teria coragem de fazer isso, Senhor. E eu sei que todos que estão aqui, meu Deus, tanto na igreja como vendo pela internet, vão ver pela internet, não teriam coragem de fazer isso. Mas o Senhor fez, Pai. E nós te agradecemos por isso. Meu Deus, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer. Fala comigo, fale com a Tua igreja, Senhor, através da Tua palavra. Me revela, Senhor, o que está nas entrelinhas, meu Pai querido. Envia revelação nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aplaude o Senhor Jesus. Glória a Deus. E o tema é: Tu me amas? Glória a Deus. E esse tema, e quando o Senhor começou a colocar isso ao meu coração, eu cheguei para o pastor Diogo, eu falei: pastor Diogo, eu preciso que você monte aí uma imagem, mas uma imagem, o Senhor mostrava uma imagem meio cinzenta, né? Uma imagem meio cinzenta, essa aqui, a tela não está muito cinzenta, né? Porque aqui está pegando aqui à tarde. Mas era uma mensagem cinzenta, uma cruz, e ele foi me mostrando, e a palavra: Tu me amas? Aí eu cheguei para o Diogo, eu falei: Diogo, eu quero que você faça assim, 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 assado. Que foi aquilo que o Senhor mostrou. Amém? Queridos, tem lugar aqui mais para sentar, tem lugares aqui para os obreiros que não estão fazendo a obra, se quiserem sentar, pode sentar em nome de Jesus. E nós vamos aprender um pouco, queridos, junto com o apóstolo Pedro, né?
Apóstolo Pedro foi um dos discípulos mais chegado a Jesus, mais chegado, né? Historiadores dizem que ele foi um dos discípulos mais velho. Ele foi um dos mais velhos ali do 12. Então ele foi um discípulo muito chegado a Jesus, né? E quanto mais a gente é chegado a Jesus, mais a Bíblia fala assim, que quanto mais é dado, mais é cobrado, amém? Então nós vamos aprender um pouco com isso. Eu quero que você venha comigo aqui em Lucas no capítulo 15, tá? Você pode glorificar a Deus, você pode dar uma glória a Deus, tá? Lucas aqui no capítulo 15. Não, perdão, não é 15, é 5. E até falei um pouco disso na quarta-feira, mas eu falei na oferta. No capítulo 5, a palavra do Senhor vai dizer que foi a primeira vez que Pedro teve um contato com o Senhor Jesus, né? Vai nos dizer a palavra que Pedro tinha saído com seus amigos para estar numa pesca, né? Um trabalho, sai da sua casa, se prepara, chega ali no mar, vai preparando as redes, preparando o barco, entra naquele barco com a certeza que iriam fazer um grande trabalho, com a certeza que iriam pescar muitos peixes, com a certeza que quando chegasse pela manhã, aqueles barcos estavam cheios de peixes e eles poderiam vender aqueles peixes e era a vida deles, era o trabalho deles. Mas quando eles chegam naquele lugar, todos preparados, tendo a certeza da vitória que eles vão conseguir, e eles colocam aqueles barcos no mar e eles começam a lançar a rede. Eles começam então, cada vez que eles lançam a rede, o desânimo vai vindo nos seus corações. Em vez de vir alegria, em vez daquelas redes vir lotadas, vir cheias de peixes, não, eles puxam a rede, e na rede não tem nada. E aí eles lançam a rede novamente, puxam, e novamente não tem nada. E eu imagino que eles mudaram de vários lugares, tiraram o barco do lugar, vamos mais para frente a gente vai lançar a rede, vai acontecer, lançaram a rede, nada. Então eu imagino que durante aquela noite, várias vezes esse barco mudou de lugar. Os pescadores procurando um lugar onde pudessem lançar a rede e que a rede viesse cheia. Mas foi chegando de madrugada, a noite foi acabando, e foi chegando a madrugada, e quando chega na madrugada, sabe, chegando de manhã, eles estão olhando, eu imagino eles, querido, eu quero que você vá lá comigo, pensa aí, vai lá, mais de 2000 anos atrás, e vê aqueles pescadores agora, sabe, de madrugada, quem sabe molhados, todos desanimados, o sol já batendo, começando a bater, já é hora de levantar a rede, já é hora de trazer novamente o barco para a praia, já é a hora de lavar a rede, e eles olham e a rede está suja de algas marinhas, a rede está suja de outras coisas, mas não tem um peixe. Você imagina o coração dessas pessoas, imagina quando eles chegaram ali na praia, imagina as contas que eles tinham que pagar, imagina, quem sabe, se fosse no tempo de hoje, né, pastor, como o pastor sempre fala, pastor Johnny, os boletos vencendo, e agora? Chegou o dia, e agora como é que eu vou fazer? Eu preciso arrumar um jeito, alguma coisa tem que acontecer, e às vezes a gente está assim, a gente está no desespero, fala, Deus, as contas estão aí, e você olha lá na tua conta, não tem nada, às vezes está até negativo, está no vermelhão lá, né? Então dá um desespero, então joga isso para o tempo deles, amém? E quando eles chegam na praia e eles começam a lavar aquela rede, começa o milagre. Você crê em milagre, igreja? Quando não tem mais jeito para nós, quando nós não conseguimos, aí o milagre começa a acontecer.
porque eles lavando a rede de um lado, e Jesus, que eles ainda não conheciam, estava do outro lado pregando para uma multidão. E aquela multidão estava apertando Jesus. Eu imagino que Jesus ele vai dando um passo para trás, e aquela multidão querendo mais chegar perto dele. E nisso, em momento assim, em algum momento Jesus olha para um lado, e quando Jesus olha para aquele lado, o que ele vê ali? Ele vê homens desanimados lavando a rede. Só que Jesus ele não olha como eu e você. Jesus ele olha para dentro de cada um. Jesus ele olha e ele vê o coração de cada um. Jesus vê muito mais do que eu posso ver. Jesus vê muito mais do que você pode ver, você me vê, mas Jesus conhece o que está aqui dentro. Eu te vejo, mas Jesus conhece o que está aí dentro. E Jesus olha, e Jesus conhece toda a situação. Jesus então sabe que eles tinham lançado a rede a noite toda e nada tinha conseguido. Jesus então sai de onde ele está, anda um pouquinho mais até aqueles homens e chegam ali e entra num dos barcos. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Entra num dos barcos. E quando ele entra aqui no barco, quer dizer, ele entrou no barco. Hoje ele está entrando no teu barco para dar vitória. Ou ele está entrando no teu barco para mudar situações. Hoje ele está entrando no barco e dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Não temas que vou mudar essa situação. Não temes, não se desespere, eu estou no barco. Eu vejo pela fé, igreja, Jesus entrando no barco, colocando o pé dele no barco e dizendo: ei, eu cheguei. Quem crê nisso e recebe? Falei, eu recebo. Falei, eu recebo em nome de Jesus. Isso, vai recebendo, porque ele tem entrado no teu barco. Glória a Deus. E ele pede para Pedro. E ele podia ter entrado em outros barcos, mas ele entrou no barco de Pedro, porque ele tinha algo com Pedro. Amém? Às vezes você vai ver, querido, às vezes nós estamos passando momentos difíceis e as pessoas do nosso lado está tudo bem, mas daqui a pouco Jesus entra no nosso barco. E quando ele entra no nosso barco, a situação muda. Ei, eu creio que há situação que vai mudar a situação, e as pessoas vão olhar, porque é o barco que ele escolheu. Ele escolheu o barco de Pedro, e com o barco de Pedro ele disse para Pedro: Pedro, moço, afasta um pouco. Pedro chamava Simão. Pedro, o nome Pedro foi Jesus que colocou, ele chamava Simão, né? E aí Simão ele vai e afasta um pouco o barco, e o Senhor começa então, ali do barco de Pedro, acabar de ensinar um ensinamento para aquela multidão. E quando ele ensina ali, e acabou, e aquela multidão se alimentou do pão vivo que desceu do céu, eles descem. E quando eles descem, e quando acabou, aí é a hora do milagre acontecer. Versículo 4: e quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar. Começou a prova. O Senhor vai provando como é que nós estamos. Às vezes você fala: Senhor, até aqui eu não consegui nada, mas sobre a tua palavra eu vou voltar lá. Foi isso que Pedro fez. Ele não conhecia o Senhor ainda, igreja, ele não eram discípulos, mas Pedro ele vai dizer, Simão ele vai dizer: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada, mas sobre a palavra de quem, igreja? Sobre a palavra de quem, igreja? Então toma posse dessa palavra. Não é na tua força, não é no teu conhecimento, não é na tua profissão, não é naquilo que você faz, mas é nele. Senhor, trabalhei a noite inteira, Senhor, tenho trabalhado o mês todo, Senhor, nada consegui, mas Senhor, sobre a tua palavra, toma essa palavra, viva essa palavra. Senhor, eu vou voltar lá, eu vou voltar na minha empresa, Senhor, eu vou voltar no meu trabalho, Senhor, eu vou voltar, Senhor, mas agora eu não vou voltar na minha palavra, eu não vou voltar confiando em mim, eu vou voltar confiando na tua palavra. Só quem crê dá uma glória a Deus, só quem crê aplaude Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E eles vão.
Eles vão. Quem sabe outros pescadores olharam e falaram: Pedro, mas agora o sol está alto, agora os peixes estão tudo no fundo, né? Mas Pedro dizia: eu tenho uma palavra. Quem tem uma palavra de Deus aqui? Firme-se na palavra que Deus falou contigo. Firme-se, não vire nem para um lado nem para o outro, independente daquilo que você está vendo, independente daquilo que as pessoas estão falando, você vai falar: eu tenho uma palavra. Você vai chegar lá no teu trabalho, você vai falar: eu tenho uma palavra, em nome de Jesus Cristo. E assim eles fazem, assim eles fazem. E quando eles fazem isso, diz a palavra que onde não tinha peixe, agora eles lançam a rede, e eles puxam agora, e a rede lotada de peixe, que eles tiveram que não estava muito longe da praia, porque eles tiveram que dar sinal para que outros barcos chegassem mais perto, para poder dividir, porque a rede era tanto peixe que a rede estava se partindo. Aí eles voltam, e foi o primeiro milagre que Pedro vivenciou. E naquele momento Pedro sabe que aquele homem, aquele mestre, que ele sabia, ele via Jesus pregando, ele via, né? Ele sabia que Jesus era um homem diferente, mas naquele momento ele teve a certeza absoluta de quem era Jesus. E aqui no versículo 8, olha o que disse: eles vêm, trazem o barco lotado, sabe, todos os barcos agora lotados, e agora eles estão na praia. Versículo 8, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro olhou e falou: esse homem é diferente. Você conheceu esse homem, né? Esse homem é diferente. Então Pedro, quando ele chegou ali, ele falou: não, esse homem ele é diferente, eu não posso ficar perto dele. Quantas vezes, querido, lá no mundo você fala de Jesus e as pessoas falando: mas eu tenho tanto pecado. Você já ouviu pessoas falar assim? Acho que Deus não me quer não, porque eu tenho tanto pecado, tanto pecado. Foi o que Pedro falou: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Mas olha a palavra de Jesus, versículo 9: pois que o espanto se apoderam dele e todos que com ele estavam por causa da pesca. E de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. Aí olha o que Jesus vai dizer para ele: e disse Jesus a Simão: não temais, de agora em diante será o que, igreja? Pescadores de homens. Não temas. O que acontece aqui? E levando o barco para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus, fizeram igual você. A glória a Deus. Quem segue Jesus aqui dá glória a Deus. Amém? E Pedro então começou, a partir de aí, quando ele veio para Jesus, nós vemos isso, louvado seja o nome do Senhor, em Mateus no capítulo 4, vamos lá comigo? Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Mateus no capítulo, deixa eu ver aqui, falei de Lucas, Mateus 4:18. E Jesus andando, para confirmar essa palavra, e Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei o que, igreja? Pescadores de... Aí Pedro, ele abandona tudo, né? Essa aqui foi para confirmar. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro vai tendo experiências com o Senhor. Ele vai tendo experiência. No capítulo 17, vamos lá comigo, no capítulo 17 de Mateus. No capítulo 17 de Mateus, no versículo 24, Pedro, ele tem uma experiência tremenda com o Senhor. No versículo 24 do capítulo 17 diz assim: e chegando eles a Cafarnaum, aproximou-se Pedro, os que cobravam imposto, e disseram: os vossos mestres não pagam as dracmas? E disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: o que te parece, Simão?
De quem cobra os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Mas para o que? Eu quero que você vai comigo essa aqui, ó. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Que coisa tremenda. Amém? Viver de experiência. Amém? Viver de experiência. A experiência com Deus é o que te leva mais na presença dEle. Porque quando a situação não está muito bom, você lembra, né, pastor Johnny? Você lembra do passado, você lembra, não, Deus foi comigo naquela lá. Eu consegui, e eu sirvo o mesmo Deus, então o negócio não vai mudar, é isso, aquilo. Então quando o Senhor chega para Simão e fala para ele assim, ó, pega o teu anzol, agora não é mais uma rede, igreja. Vai para o mar, pega o anzol e vai para o mar, e coloca o teu anzol ali, e vai ter o peixe, o primeiro peixe que sair, não é o segundo, não é o terceiro, não é o milésimo, não, é o primeiro peixe que subir, que pegar o teu anzol, você vai tirar ele, você vai abrir a boca dele e vai ter uma moeda naquela boca, e aquela moeda você vai pagar a dracma minha e a tua. Então Pedro, ele já tinha uma confiança com Deus, Pedro ele já tinha um amor tão grande por Jesus, Pedro já tinha uma confiança em tudo que Jesus falava, que ele não pensou duas vezes. Quer dizer, tem coisas que Deus fala comigo e com você, não dá, amados, para a gente começar, será? Porque Deus não trabalha no será. Ou Deus é, ou Deus não é. Você já reparou que crente é maluco? Já ouviu que crente é maluco? Nós ouvimos um testemunho ontem na consagração das mulheres aqui, que foi tremendo, maravilhoso, você que não veio perdeu. Mas nós vimos testemunho aqui que só crente maluco crê. Amém? E acontece, então, Deus falou, ouça, mas daí será que vai acontecer? Não, vai acontecer. Às vezes nós não recebemos as bênçãos porque nós colocamos muito, o diabo coloca muito ponto de interrogação na nossa mente. Será que isso vai acontecer? Isso daí, ó, não vai acontecer não, isso daí não vai acontecer, não, você, sabe? E principalmente quando a gente fala para outras pessoas, você fala para outra pessoa, a pessoa, vai. Tem coisa que é só você e Deus. Tem coisa que é só você e Deus. Porque quando o inimigo começar a colocar ponto de interrogação, você fala, o Deus a quem eu sirvo, que não mente, não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Ele falou e eu creio. Então Pedro, ele vai e pega ali a vara de pescar, ele coloca ali a linha, eu acho que Pedro, pastores, nem sabia. Eu acho que Pedro, os pescadores nem sabiam pescar com vara de pescar, porque eles pescavam com rede, sim ou não? Quem já foi pescador aqui? Com vara de pescar, entendeu? Mas eles eram com rede, mas Deus tinha falado o quê? Queridos, pensa bem, Deus não vai fazer o milagre para você como Ele fez lá atrás, não. Ele vai fazer um milagre novo. Fala, quem está esperando um milagre novo de Deus aqui? Deus vai fazer um milagre novo. Quer dizer, no começo era a rede, agora não é a rede. Agora o que é? É uma vara de pescar. Entendeu? Ô Senhor, mas não podia ser uma rede? Aí você pega bastante peixe. Não, agora é um peixe, eu quero só um peixe. E eu creio que Jesus deve ter falado, e não é nem para você depois comer esse peixe não, viu? É só para ele te dar moeda. Pega aí, abre a boca dele, tira a moeda, joga ele no mar novamente, deixa ele embora. Então tem coisas, Deus, Ele vai mudar, Ele não vai fazer conosco. Não, eu acho que é assim que Pedro chegou, ele colocou a vara, passou 5 minutos, Pedro, opa, peixe bom. Quando ele puxa, o Senhor tinha falado o quê? O primeiro. Aí Pedro senta, abre a boca do peixe e fala, isso que é fé. Quem tem fé para isso?
Aí ele abre a boca do peixe. Quando ele abre a boca do peixe, está lá a moeda, o que o Senhor falou. E aquela moeda dava para pagar as 2 dracmas, tanto de Jesus como dele. Ele pega aquela moeda, ele devolve o peixe paga. Eu creio que ele devolve. Vou falar com ele lá no céu. Vou falar: você devolveu aquele peixe? Ou você assou ele? Mas eu acho que ele devolveu. Então ele devolve o peixe. E quando ele volta, o que ele faz? O quê? Ele volta com as dracmas. E ele entrega para os cobradores. E a conta dele você paga. Você sabe que quando você está devendo, o nome de Jesus, ele é escandalizado. Porque a pessoa fala: é crente, hein? Sim ou não? Você fala: Deus, me dá uma direção. Nem que seja, meu Deus, uma vara para pescar. Se o Senhor mandar eu pescar lá no Tietê, que lá tem algo lá, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está mandando, Senhor, eu vou fazer. Entendeu? Vai pedindo direção. Então você nota que Pedro foi vivendo, queridos, vivendo vários exemplos, vários, como que eu posso falar? Perdão, episódio com o Senhor. Outro dia eu não escrevi, mas o Senhor depois dá uma bronca em Pedro, mas depois ele leva Pedro para o Monte Hermon, e lá Pedro vê ali Jesus conversando com Moisés, Jesus conversando com Elias. Ali Pedro, naquele monte, ele vê Jesus se desfigurando. Então Pedro teve muita experiência, muita experiência. Só que o amor é colocado à prova. O amor é colocado à prova. E Deus, ele vai provar. Ele provou Abraão. Sim ou não? Ele vai provar. E ele também provou Pedro. Mateus 26, vamos lá comigo? Eu posso ouvir um glória a Deus? Quem está entendendo essa palavra? Hoje nós iremos participar do corpo e do sangue. Mateus 26, no versículo 31. Jesus reúne os seus discípulos. Os seus discípulos foram orientados pelo Senhor para ir num lugar e pedir a uma pessoa um aposento onde a Páscoa seria preparada. Os discípulos vão, essa pessoa empresta ali uma sala, um tabernáculo. Os discípulos preparam a Páscoa, preparam o carneiro, preparam as ervas amargosas, preparam os pães. E Jesus se assenta ali com seus discípulos. Jesus está sabendo que daqui a pouco ele será entregue aos homens. Daqui a pouco, daqui a umas horas, ele estaria nas mãos de Pilatos, nas mãos de Caifás. E Jesus, ele está angustiado. Então, quando ele, é a última Páscoa que ele vai estar com os discípulos, e nessa Páscoa ele vai fazer a primeira Santa Ceia. Eles comem a Páscoa, comem o carneiro, comem, mas depois Jesus vai pegar aquele pão e vai levantar aquele pão. E ali começou a Santa Ceia. Capítulo 26, no versículo 20, ele diz assim: e chegada à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo ele, disse: em verdade, um de vós há de me trair. Jesus, ele sabia o que ele ia passar. Mas a maior tristeza de Jesus era saber que um que estava ali na mesa com ele iria traí-lo. Então ele está triste. E eles entristeceram-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Jesus. Quando Jesus está dizendo que alguém que estava ali, que um deles, que um que tinha andado com eles durante 3 anos, tinha se atraído, porque houve aquela traição. E uns começam a olhar para o outro: sou eu, Jesus, sou eu, sou eu, sou eu. Jesus está muito triste. Mas aqui no capítulo 26, no versículo 26, ele diz: e quando comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido vós.
E tomando o cálice, dando graça, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por vós para a remissão do pecado. E digo-vos desde agora, que não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para os montes da oliveira. Jesus está dizendo o seguinte: olha, é a última vez que eu estou com vocês, mas um dia eu vou voltar, e um dia eu vou levar vocês comigo, e um dia eu novamente no reino do Pai, nós iremos preparar essa ceia, nós iremos preparar a ceia do bodas, né? Então ele começa a dizer, ele olha para os discípulos, como ele está olhando hoje para mim e para você, e ele está dizendo o seguinte: então disse-lhe Jesus: todos vós essa noite escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e a ovelha do rebanho dispensarão. Então ele está começando a dizer: olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vocês vão se escandalizar, o pastor será preso e vocês vão se dispersar, vai acontecer isso. Então chega Pedro, e Pedro aqui no versículo 33 diz assim: disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Jesus está falando o que vai acontecer. Pedro conhecia Jesus, amava Jesus, e Pedro está dizendo: ainda que todos escandalizem, eu não, eu vou contigo até a morte. Ainda que todos escandalizem. Versículo 35, disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer. Já passou, cadê o amor? Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o quê? O mesmo. Queridos, nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo que o certo virou errado, o errado virou certo. Um tempo que antigamente nossos pais falavam: vocês vão ver coisas terríveis. E hoje a gente fala isso. Hoje nós estamos vendo coisas terríveis. E eu até brinco, né, às vezes em casa, e eu falava: eu quero que meu filho case, eu quero ter um neto, eu quero ter uma neta. Hoje eu já falo assim: não quero ter neto não. Quero ter neto não. Sabe por quê? Porque se o mundo está assim agora, imagina no tempo deles. Imagina no tempo deles. Então eu falo: se Deus dá, amém. Mas antigamente eu falava: eu quero neto, eu quero uma neta, eu quero neto. Hoje, Senhor, faça a tua vontade. Eu quero que os meus filhos sejam felizes. É isso que você quer, mãe? Amém? Porque de amanhã não tem nada de bom. De amanhã não tem nada de bom. Então, quando Pedro, ele está dizendo aqui: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. Ele está falando algo. Mas eles saem dali. Jesus chama 3 e Pedro está junto. E Jesus deixa eles orando e fala para eles, e principalmente para Pedro: a minha alma está angustiada até a morte. Fica aqui comigo, vê lá comigo. E Jesus, ele sai um pouco, e ele vai um pouco assim, e ele dobra o joelho, e ele começa a pedir ao Pai. E ele, como Deus, ele sabe o que ia acontecer, ele sabe que ia ser colocada uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele, ele sabe que nas mãos dele ia doer aquele cravo, porque ele estava aqui como homem, igreja. Ele não estava como Deus. Como Deus, ele sabia o que ia acontecer, o Espírito revelava o que ia acontecer, mas como homem, ele sabia que ele seria pregado numa cruz. Ele sabia que os amigos mais íntimos deles, todos iriam te dispensar. Ele sabia disso. Então ele estava angustiado. Então fica aqui comigo. E quando eles deixam ele ali, vai mais na frente, e ele fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste?
Quando ele fala isso na cruz, lá ele dizia: Senhor, se queres, passa de mim esse cálice, passa de mim essa hora. Mas daqui a pouco ele dizia: Senhor, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Ali Jesus estava nos ensinando, igreja, que às vezes não é necessário, às vezes não dá para tirar algo. Às vezes nós vamos ter que passar por uma situação. Como será que está o nosso amor? Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Mas Jesus também estava preocupado com os discípulos. Então Jesus, ele sai de onde ele está, ele levanta, ele sai, e quando ele chega até os discípulos, que tinha falado para eles: ficai comigo, vigiai, a minha alma está angustiada até a morte, ficai comigo. Quando ele chega, o que os discípulos estavam fazendo? Quem pode me responder? Dormindo. Eles são os discípulos, e falam: poxa, vocês não podem velar comigo nem uma hora? O Senhor está falando: gente, ora junto comigo uma hora. Jesus deixa eles novamente, e vai novamente, e vai orar, e vai pedir a mesma coisa. A Bíblia vai nos dizer que o suor de Jesus se transformou em gotas de sangue. Ele estava assim tão pressionado, Satanás ali, sabe, dizendo que ia destruir, que ia acabar com ele, sabe, o Senhor Deus Todo-Poderoso no céu, olhando para o Filho, e as gotas de sangue como o suor começou a cair. Ele começou a pagar o meu resgate, ele começou a pagar o teu resgate, porque ele diz que não foi com ouro, com prata, mas foi com sangue de um cordeiro imaculado, que ele nos resgatou da nossa maneira de viver, igreja. Ele começou a pagar o meu resgate, ele começou a pagar o teu resgate, e a palavra vai nos dizer que ele volta novamente, e ele encontra novamente os discípulos dormindo. Aqueles 3 que ele escolheu, principalmente Pedro. E ele vai novamente, ele vai orar. E quando ele está orando agora pela 3ª vez, o Deus Todo-Poderoso envia anjos para consolar ele. E quando ele volta, eles estão dormindo novamente. E às vezes nós falamos: eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus acima de todas as coisas. Tem um louvor que a gente fala assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Ou será que nós amamos Ele quando está tudo bem? Como se fosse um casamento, sabe? No dia do casamento, esposa e esposa, né? Nossa, um é pelo outro, que amor, mas vai passando o tempo, e no casamento vai vendo os problemas, né? Tem problema, e muitas vezes o amor de um homem com uma mulher, pelos problemas, o amor não consegue ficar firme. O amor, aquele amor antes, aquele amor querido, aquele amor: eu vou contigo até a morte, eu vou contigo onde você for, sabe, eu estarei com você na doença, estarei com você na enfermidade, estarei com você na bonança, estarei com você na miséria. Passa um pouco de tempo. Sim ou não, igreja? Isso é no amor ágape, né? No amor eros, né, pastor? É eros, né? Que é entre homem e mulher, né? O ágape né? Fala aí que o pastor, ele estuda teologia. Ele sabe mais que eu aí, amém? Mas, queridos, e com o nosso Deus, que fez uma aliança conosco, nessa cruz aqui, ó, como sumo sacerdote, veio, viveu aqui, como homem, para sentir tudo que eu sinto, para sentir tudo que você sente. Você está triste? Ele também ficou triste. Pastora, me traíram, ele também foi traído. Pastora, querem a minha pele, também quiseram a dele, mas ele foi até o final. Como é que está o nosso amor? O que Jesus falou para Pedro, hoje ele fala para mim, ele fala para você: tu me amas? Tu me amas independente da situação que você está passando?
Tu me amas acima de todas as coisas, tu me amas. E hoje é dia de reflexão. A ceia está aí. É hora de um olhar para o outro e dizer: Senhor, porque Deus tinha falado, Pedro tinha dito: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E aí começa a prova sobre Pedro. Jesus: então fica comigo, ora comigo, a minha alma está angustiada até a morte, ora comigo. Mas ele já não conseguia mais orar. O amigo estava ali num desespero tremendo, mas os olhos de Pedro já estavam fechando. E Satanás, você acha que lá naquele jardim não estava cheio de demônios? Ele vai cair, ele não vai até o fim. Assim como eu fiz com Adão, eu vou fazer com ele. Assim que eu falei para Adão, para Eva: essa fruta aí, não tem problema não, se você comer ela, você vai só aparecer Deus. Como é que vai ficar? Eu vou fazer isso com ele. Mas ele estava lá, mas estava sozinho. Sozinho. Os olhos cansados dos discípulos não conseguiam estar ali junto com ele. Então, igreja querida, o que o Senhor quer de nós? Tu me amas em qualquer situação? Tu me amas como eu te amo? Tu me amas quando está tudo bem? Quando a mesa está farta, mas quando a mesa só tem água? Que graças a Deus, acho que não aconteceu aqui ainda conosco, nem vai acontecer em nome de Jesus. Tu me amas quando tu está com muita saúde, mas tu me amas quando você está no leito. Tu me amas. Tu me amas quando eu te dou algo, mas quando eu não te dou, você entra em desespero e você esquece de mim. Tu me amas quando você me pede e eu te dou, mas quando eu não te dou, você fica como uma criança, virando a cara, não querendo mais falar comigo. Tem um louvor até se o pastor Diogo souber ele todo, Samuel Mariano. Sabe, Senhor, eu quero tudo. Ele tinha tudo. Aí Deus fechou a porta de tudo dele, tudo. Aí um dia ele falou: Senhor, vou pegar uma cadeira, vou sentar. Senhor, senta aqui que nós vamos conversar. Aí o Senhor falou: Samuel, quem quer conversar com você hoje sou eu. Cadê aqueles 5 minutinhos de oração? Né? Esse pastor consegue pegar, que fala muito. E a palavra do Senhor vai nos dizer aqui, no capítulo 26 e no versículo 69, eles saem dali. Jesus, ele volta para os discípulos ali naquele jardim, eles estão dormindo. Jesus fala: levanta agora e acorda, é chegada aquele que me trai. E aí Judas, ele está vindo na frente com vários soldados para prender Jesus. E Judas tinha dado, como estava muito escuro, Judas tinha dado um sinal para os soldados: olha, eu vou chegar até ele. E os soldados, quem sabe, perguntaram: como é que a gente vai reconhecer Jesus? Porque ele está no meio de vários homens, está muito escuro. E Judas falou: não, eu conheço ele, eu andei com ele 3 anos. Então vai acontecer assim, eu vou chegar e vou dar um beijo. E aquele que eu dar um beijo é esse, você se prende, é só isso. E quando eles chegam ali, Jesus está com os discípulos, Judas vem, dá um beijo no Senhor Jesus e diz para Jesus: salve Jesus. E Jesus olha para ele e diz: amigo. Ô pastora, tem uma pessoa aí que me fez um mal, não consigo perdoar ela não. Ô pessoa, pastora, o negócio está...
amigo, a quem vieste, um beijo. Aí ele nos ensina o que é um perdão. Amém? Briguei, não, se quiser tem que chegar até mim, porque eu não vou até lá. Você é maior do Deus que você serve? Quem é maior? Ninguém, né? Nós somos pó e cinza. Mas aquele que traiu Jesus, amigo. E depois Judas se enforcou. Mas se Judas tivesse chegado até Jesus, né? E pedido perdão, Jesus ia perdoar. Eu tenho certeza disso. Mas Pedro, levam Jesus, já desde que Jesus, pegam Jesus, amarram Jesus, já vão batendo em Jesus, os discípulos todos caem por terra, todos saem correndo, e uns vão atrás, mas vão atrás assim, ficou com medo, porque se fizer isso com ele, vai fazer isso com a gente também. Cadê o amor? Começa a ir embora. E Pedro vai junto. Então, enquanto Jesus estava sendo levado da casa de Caifás para Pilatos, quando Jesus tinha apanhado muito, o rosto de Jesus já estava todo deformado de tanto apanhar, Pedro, ele está seguindo Jesus, igreja, mas estava muito frio, muito frio, muito frio. E Pedro chega num lugar onde fizeram uma fogueira, e Pedro vai lá para se aquietar um pouco, se esquentar um pouquinho, e aí chega alguém e fala: opa, tu és um deles. Você pode estar no metrô, pode estar num avião, pode estar no navio, o brilho de Jesus em você não muda. Você pode estar no inferno, o diabo vai olhar e vai falar: essa é diferente, vamos correr porque essa é diferente, esse é diferente. Amém? Onde você está, você é conhecido pelos anjos do Senhor, por Satanás e pelas pessoas da terra. Aquela pessoa: você não é crente? Graças a Deus, não muda. Então, mas se é legal as pessoas chegarem para a gente e perguntar se a gente é crente, vai ter aqueles que, usados pelo diabo, vão querer colocar a gente na prova. Então o Pedro está lá esquentando, chega alguém: você é um deles. Está aqui, né? Você é um deles. Eu sou não. Você se enganou. Sou não. Aí Pedro sai daquele lugar. Sabe, o crente, quando ele começa a fazer as coisas erradas, deixa eu aproveitar que eu estou usando isso aqui, quer se esconder. Fala para o seu irmão: não se esconde não, porque o céu todo te vê. Melhorou aqui? Não era para isso, né? Vou aproveitar. Aí Pedro, ele vai para um outro lugar. Não, aqui aquela mulher lá, viu? Aqui estou bem, também, que também tem uma fogueirinha. Chega um outro. Ele também é um deles. Não, eu não. Ele sai do lugar novamente. E ele vai para um outro lugar. E quando chega nesse outro lugar, versículo 17, do capítulo 26, tá? E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: esse também estava com ele, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Sabe quando você o nega? Quando a situação aperta e você começa a murmurar.
Sabe quando você o nega? Quando uma outra pessoa chega para você e fala, você é cristão, olha o que você está passando a vida. Sabe? Você começa a negar. Quando você para de orar, quando você para de crer, quando você para de buscar, quando você para de vir para a igreja, quando você para de levantar de manhã e dizer, bom dia Espírito Santo de Deus. Quando você começa a negar. Quando as pessoas olham para você e o Espírito Santo fala de mim. Ah, não. Sabe? Aí você coloca um capô assim, ó. Não. Aí você começa a negar. Você murmura, você nega. Você briga, você nega. Você não fala dele, você nega. Você não ora, você nega. Você não jejua, você nega. E pela terceira vez, versículo 73, e daí começou a aproximar o que estava ali, e disseram a Pedro, o diabo te conhece. Fala para essa pessoa, o diabo te conhece. Ele não vai chegar perto de você de chifre e rabo, que nem isso ele tem, amém? Mas ele vai usar pessoas. E dali a pouco aproximaram-se ali os que estavam ali a Pedro e disseram, verdadeiramente, fala glória a Deus porque Satanás me conhece, glória a Deus porque os demônios me conhecem e sabe que eu sou verdadeiramente um servo, uma serva do Senhor. Glória a Deus porque ele se conhece. Então chega, verdadeiramente tu és um dele, pois a tua fala te denuncia. Quem serve a Deus não fala palavrão. Quem serve a Deus não fica no meio de fofoca. Quem serve a Deus não fica no meio de malediência. Quem fala a Deus não usa a boca para amaldiçoar. Ah não, eu sirvo um Deus, essa pessoa fez algo errado para mim. Ah, ela vai saber, o meu Deus vai vingar. Misericórdia. Vai para a cruz, crente. Vai para a cruz, vai para os pés da cruz. Olha o teu Jesus dizendo, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, Jesus, perdoa, Pai. E quanto crente quer colocar, acha que Jesus como é que eu posso dizer? Que Jesus é uma pessoa que se a pessoa fez alguma coisa errada comigo, ele vai se defender, ele vai botar aquela pessoa, não, meu Deus, eu vou dobrar meu joelho no chão, essa pessoa vai me pagar. Se converte. Nós não estamos mais no tempo da lei, não, nós estamos no tempo da graça. Amém? Ora por ele. Onde vem uma pessoa aqui, a pessoa fala muito, a pessoa estava muito demoniada, mas nós oramos. Amém? Senhor, abençoa essa pessoa, repreende todo o mal, mas abençoa essa pessoa. Abençoa ela. Ah, a vizinha se levantou contra mim, abençoa a vizinha. Meu chefe se levantou contra mim, abençoa ele. Pastor, eu estou passando um estreito lá na empresa, começa a abençoar ele. Deus abençoa. Porque a Bíblia fala, aquele que tu abençoar, eu abençoarei. E quando você chega para uma pessoa que está dando um trabalho danado, e você começa a abençoar, daqui a pouco Deus vai entrando, daqui a pouco você olha assim, ó, é tua melhor amiga, amém? É teu melhor, sabe? Você fala como essa pessoa mudou, mas sabe por que mudou? Porque em vez de você brigar, em vez de você colocar ela na mão de Deus para, sabe, arrebentar ela, você falou, não, Deus abençoa ela. Abençoa, e o Senhor vai começando a abençoar, e aquela pessoa muda, e ela chega até você, e você fala, você até esqueceu que você orou, você chega para ela, nossa, como ela mudou, é porque você falou, Senhor, abençoa ela. E lembrando-se Pedro das palavras então começou ele fazer o que, igreja? O que? Põe aqui, a praguejar, dizendo, não conheço este homem. Não conheço não. Mas Jesus tinha dado, quando Pedro tinha falado, não, eu vou contigo até a morte, não, eu vou contigo. Jesus tinha falado, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Gente, a nossa carne,
ela fala uma coisa, mas quando houve uma situação diferente, a carne já recua. Você não tem que viver pela carne, você tem que viver pelo Espírito, porque o teu espírito está ligado no Espírito de Deus, no Espírito Santo, amém? O nosso espírito tem que estar ligado. Se a gente vive pela carne, hoje eu falo algo, daqui a pouco eu já paro, não, eu já estou mentindo, já estou fazendo coisa diferente, porque a carne, ela junta a gente, sabe, a alma pega a gente para o mal. Mas se você está ligado pelo Espírito, Pedro começou a praguejar. Eu não conheço. Pedro esqueceu, desde o começo. Eu não conheço. Só que Jesus tinha falado, vai acontecer, Pedro, porque Jesus conhecia, e o galo vai cantar. E quando Pedro, pela terceira vez, começou a praguejar e dizer, eu não conheço, o galo cantou. Queridos, quando nós estamos fazendo alguma coisa que entristece o Senhor, o Espírito Santo está lá, mas muito triste. Quando nós fazemos alguma coisa, ou falamos, ou fizemos que entristece o Senhor, os anjos do Senhor todos estão lá, mas eu imagino todos de cabeça baixa, tristes. Eu imagino aqui, pastora, todos de cabeça baixa, todos os anjos do Senhor lembrando desde o comecinho como é que foi Pedro. Só que o galo cantou. Que nessa manhã, em nome de Jesus, o galo possa cantar na tua consciência, que eu seja o galo do Senhor falando contigo, e que essa palavra fique dentro de você. Para terminarmos, eu sei que está ficando tarde, mas eu não posso deixar de passar o que Deus colocou. Vamos para João capítulo 21. Quando ele morre, ele ressuscita, mas ele tem um amor por Pedro muito grande. E aí ele vai dizer para Pedro aquilo que nós falamos no começo. João capítulo 21, no versículo 15, onde Jesus começa a restaurar. Quem quer restauração hoje aqui? E depois de terem jantado, disse Jesus a Pedro, ele já tinha morto, ele já estava ressuscitado, e agora ele aparece para eles, mas não aparece como um fantasma, aparece como um corpo glorioso, mas um corpo igual a deles, onde ele come pão, ele, sabe, Jesus agora não é um fantasma, ele está com um corpo glorioso. E depois de ter jantado, disse a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esses? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Versículo 16, tornou a perguntar-lhe, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe Pedro, Senhor, eu te amo, tu sabes que te amo. Versículo 17, terceira vez, ele está perguntando, filho de Jonas, ama-me? E quando ele chega a terceira vez, eu acho que Pedro, ele voltou, tudo aquilo que eu voltei com você, desde lá do começo, até ele negar. E aí ele vai dizer para Jesus, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, Senhor, tu sabes que eu fiz. Ele lembra o que ele fez. E hoje, igreja querida, em Deuteronômio, no capítulo 6, vamos lá, você recebeu a palavra hoje? No versículo 4, em Deuteronômio 26, primeiro Deuteronômio 25, 32, 33, que diz assim, olhai, pois, que faça como vos mandou o Senhor vosso Deus. O que ele mandou? Não vos desviei nem para a direita e nem para a esquerda. E no capítulo 6, o versículo 4, você pode se colocar em pés. Ele diz, ouve Israel, o Senhor teu Deus, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma
e de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno, Ele está falando hoje para mim, para você. Hoje estarão no teu coração. Coloca as tuas mãos sobre o teu coração. E hoje Ele pergunta a você, nesse louvor que o pastor vai estar pregando, você vai meditar, tá? Você vai meditar, você vai dizer: Senhor, eu tenho te amado de verdade. Eu queria era falar contigo. Coloca tema para mim, não dá? Mais tempo pra mim você. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. É você e Ele agora, igreja. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada. Em soluço eu já não ouço a tua voz. Que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você se lembrava de mim. Já não dá mais pra viver nessa indiferença. Não, eu não quero mais viver assim. Se os negócios são mais importantes do que eu. Faz tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava contigo. Começa a falar com Ele, fala: Senhor, eu te amo. De voltar, Eu te amo, Jesus. De se